No Antigo Egito, os deuses vivem entre os mortais e governam a terra. Eles são facilmente distinguíveis porque são muito mais altos do que uma pessoa comum, têm sangue dourado e podem se transformar em todos os tipos de bestas assustadoras. Osíris é o rei de todas as terras abundantes do Nilo, enquanto seu irmão Sete governa o deserto árido, e esse isolamento o tornou amargo. Eventualmente, Osíris decide passar o trono para seu filho Horus, que está em um relacionamento com a deusa Hathor. Ele se preocupa tanto com Hathor que ganhou de presente um dos maiores tesouros do Egito, o bracelete de 42 estrelas, que pode manter os demônios afastados. No dia da coroação, todos vêm para a celebração, incluindo todos os deuses, mas também todos os mortais da cidade. Isso inclui Zaya e seu namorado Beck, um ladrão que não hesita em roubar coisas chiques para deixar sua namorada feliz e talvez fugir juntos algum dia. Depois que todos os deuses deram seus cumprimentos e os mortais deixaram suas oferendas, Osíris faz um discurso e se prepara para colocar a coroa em Horus. Porém são interrompidos pela chegada de Sete, que finge estar aqui com um presente mas logo enche o local com seu próprio exército. Em seguida, ele entrega a Osíris o cajado que seu pai lhe deu, pedindo uma luta porque acha que é sua vez de governar. Osíris se recusa a lutar contra seu próprio irmão, então Sete o mata no local e se declara o novo rei do Egito. Sua primeira nova regra é que nem todos irão facilmente para a vida após a morte, a partir de agora a humanidade terá que pagar em riquezas. Horus não vai tolerar isso e ele imediatamente começa a lutar contra Sete para se vingar de seu pai. Ambos são guerreiros muito bons com um nível de habilidade semelhante, então eles acabam se transformando em suas formas de feras de metal para continuar a luta no céu. Para ajudar seu mestre, os tropos de Sete aparecem e refletem o sol em seus escudos para cegar Horus, dando a Sete a chance de reivindicar a vitória e tirar os olhos de Horus. Sete está prestes a matar Horus também, mas Hathor aparece e se oferece a ele em troca da vida de Horus, portanto Horus é exilado. Um ano depois, a maior parte do Egito foi escravizada por Sete e agora eles não têm dinheiro para conseguir uma vida após a morte. Alguns deuses tentaram derrotá-lo para salvar o reino, mas todos morreram, enquanto Hathor continua fazendo o papel de amante carinhoso para sobreviver. Zaya é escrava do arquiteto-chefe de Sete, Urshu, que está construindo o obelisco mais alto que o Egito já viu. Beck foi enviado para fazer trabalhos manuais, mas sempre que tem chance, ele entra furtivamente no escritório de Urshu para visitar Zaya. Uma tarde, Zaya mostra a Beck que o exército de Sete está voltando com despojos de guerra, o que significa que seu cofre será destrancado à noite e esta é a chance perfeita para Beck se esgueirar e recuperar os olhos de Horus. Para ajudá-lo, Zaya rouba os planos da pirâmide de Urshu, substituindo-os por pergaminhos em branco. Quando a noite cai, Beck pula de um telhado na carruagem que carrega o ouro, que logo é jogado no cofre. Lá, Beck usa os planos para evitar a maioria das armadilhas, mas acidentalmente ativa uma de qualquer maneira, e há uma terceira ponte que não está nos planos. Felizmente, Beck é rápido e ágil, então ele se esquiva de todos os ataques e alcança a estátua que guarda um dos olhos de Horus. Quando ele agarra o olho, ele cai em um poço cheio de escorpiões, mas felizmente a luz do olho os mantém afastados. Pela manhã, Beck vai ver Zaya novamente, mas Urshu descobriu o Suitiaro e está esperando por ele com um bando de guardas. Beck usa o olho para cegar a luz e foge com sua namorada, mas enquanto eles fogem em uma carruagem, Urshu atira com seu arco da varanda e mata Zaya. Momentos depois, eles chegam ao templo onde Horus se esconde, e Beck é atacado por Horus com o cajado quando ele não devolve imediatamente o olhar. Beck promete fazer isso se Horus reviver Zaya, e Horus aceita tentar, mas seus esforços são inúteis. Ela não está ferida, ela já está morta e ele não pode curar a mortalidade. Horus convoca Anubis, o deus da morte, que leva a alma de Zaya para o submundo para ser julgada. Beck está preocupado porque ela não será capaz de pagar a taxa para a vida após a morte, então, depois que Horus recupera seu olho, Beck oferece um acordo. Se Horus encontrar uma maneira de salvar Zaya, Beck mostrará a ele o caminho para o mundo. Pirâmide para obter o outro olho.
Horus aceita depois de explicar que pode obter alguns benefícios extras se tornar rei novamente, e eles fogem após esconder Zaya no templo. Enquanto isso, Sete está enviando seu exército para atacar a fortaleza de outra deusa quando ele descobre sobre o olho perdido. No momento em que Sete vai ao templo de Horus, seu sobrinho já se foi, mas ele encontra o corpo de Zaya e pega seu colar após enviar seus homens para encontrar Horus. De volta a Horus e Beck, eles estão escalando uma montanha porque Horus não pode se transformar sem os dois olhos e precisa de ajuda para derrotar Sete. Assim que chegam ao topo, Horus ora a seu avô, o deus do sol, por uma bênção que lhe permite temporariamente se transformar novamente e voar com Beck em direção ao vaso divino solar onde Ra vive. Aqui, o dever de Ra é lutar contra a besta das sombras Apophis todos os dias e mantê-la longe do Egito. Ra se recusa a se envolver no conflito de Sete porque acredita em permanecer neutro no que diz respeito a seus filhos, não querendo ter favoritos. No entanto, ele permite que Horus encha um frasco com as águas que cercam o recipiente. De volta ao Egito, os últimos deuses rebeldes recuaram para trás de seus muros, então Sete aproveita a chance para visitar sua ex-esposa Nephthys e tira suas asas dela. Na nave solar, Ra temporariamente concede a Horus algum poder para que ele possa voar de volta com Beck, mas ele o perde assim que eles se aproximam do solo e fazem um pouso bastante deselegante. Em seguida, eles precisam usar o frasco de água para matar o deserto, o que enfraqueceria muito Sete, mas primeiro Horus envia Beck para coletar um pouco de água normal para beber. Perto da cachoeira, Beck é emboscado pelo exército Minotauro de Sete liderado por Emineves. Felizmente, Horus rapidamente vem em seu socorro e facilmente derrota todos eles, mas Emineves está apenas fingindo estar morto. Ele espera o momento certo para empurrar Horus e Beck para fora da cachoeira antes de fugir, e a única razão pela qual a dupla sobrevive é graças ao cajado de Horus. Emineves relata a Sete que o mata por ter falhado e envia seus poderosos caçadores atrás de Horus. Então, Sete pede a Hathor que o leve ao submundo, já que ela tem acesso lá porque costumava ser conselheira dos mortos. Hathor finge que vai pensar sobre isso e quando ela tem um momento livre, ela usa seus poderes na areia para mostrar a ela como Horus está indo. Quando Sete a encontra, ele finalmente percebe que Hathor ainda ama Horus e ela está mentindo o tempo todo, então ele tenta matá-la, mas Hathor escapa abrindo um portal com seu bracelete. No túmulo de Osíris, Beck e Horus estão parando em sua caminhada de volta à cidade para descansar. De repente, os caçadores de Sete aparecem montados em cobras gigantes, e é perigoso para Horus lutar contra eles porque ele não suporta o veneno deles em seu estado atual. Beck rapidamente bola um plano, ele vai fugir para servir de isca enquanto Horus se esconde entre as paredes, então quando a serpente se aproximar, ele pode atacar furtivamente. O plano funciona e Horus consegue esfaquear a cobra, mas ela não acerta seu ponto fraco e agora o cajado está preso na boca da fera. Na segunda tentativa, Beck corre por mais tempo e Horus pula em cima da cobra para matar o cavaleiro, fazendo com que a cobra continue sem direção e caia de um penhasco. Ainda há outra cobra para cuidar, mas naquele momento, Hathor aparece e usa seus poderes de comando para recuperar o cajado e fazer a cobra pegar fogo. O trio escapa com segurança, mas Horus não fica feliz em ver Hathor porque pensa que ela não passa de uma traidora, sem entender que ela teve que agir para não ser morta. Beck explica que eles estão planejando obter o outro olho porque ele viu os planos da pirâmide, mas Hathor os informa que há algo que eles não sabem. Uma esfinge guarda a pirâmide e matará qualquer um que não conseguir responder ao seu enigma. Horus decide pedir ajuda ao deus da sabedoria e, no caminho, não para de discutir com Hathor sobre suas escolhas. Cansado de ser dado como certo, Hathor decide conversar com Beck e fica chocado ao ouvir sobre a promessa de Horus. Não deveria ser possível trazer Zaya de volta, mas por enquanto, Hathor não comenta sobre isso. Momentos depois, o trio chega ao templo de Thoth, que está cheio de cópias do deus porque ele só confia em si mesmo. Thoth se recusa a ir com eles e diz a eles para trazerem o enigma para ele, mas isso faria com que um deles fosse morto. Beck muda de ideia jogando com seu ego e dizendo que contaria à esfinge que Thoth estava com medo de errar na resposta.
Os quatro começam a caminhar em direção à pirâmide, e Hathor aproveita a chance para repreender Horus por prometer a Beck coisas que ele não pode alcançar. Horus não se sente mal, porque essa mentira é para o bem maior. Quando eles chegam ao terreno da pirâmide, Horus decide esperar até a noite cair para passar sem ser detectado. Enquanto Thoth lembra a Horus que Hathor se tornou amante de Sete apenas para que Sete poupasse sua vida, Zaya usa sua magia na areia para mostrar a Beck uma imagem de Zaya esperando na fila para ser julgado. Como Hathor costumava guiar almas também, ela tem a habilidade de falar com os mortos e permite que Beck envie a Zaya uma mensagem de sua luta para trazê-la de volta, que é interrompida por Anubis. À noite, a festa se aproxima da pirâmide para encontrá-la em constante movimento. Beck escolhe uma porta ao acaso e pula para dentro, onde faz parkour por uma ponte móvel que lhe permite alcançar a roda que faz tudo parar. Agora todo o grupo pode entrar e se aproximar da esfinge juntos, porém Thoth erra a resposta do enigma e a esfinge começa a atacá-los. Beck e Hathor se afastam, e Horus segura a esfinge enquanto Thoth continua oferecendo respostas possíveis até que ele acerte. A resposta correta destrói a esfinge e o grupo fica livre para se aproximar do centro da pirâmide onde precisam jogar a água, mas uma armadilha os espera. Hathor e Horus são pegos em uma gaiola enquanto Sete aparece de repente e rouba o cérebro de Thoth. Beck pega o frasco, com a intenção de prosseguir com o plano, mas Sete o faz parar mostrando a ele o colar de Zaya e explicando que Horus mentiu. Beck não tem certeza em quem acreditar, mas aquele breve momento de hesitação é suficiente para Sete roubar o frasco dele e destruí-lo. Então Sete sai, esperando que a pirâmide desmoronando os mate, mas Horus consegue abrir a gaiola e foge com seus amigos usando a roda como proteção. Fora da pirâmide, Beck chama Horus por suas mentiras e chega à conclusão de que os deuses não se importam com seu povo. Hathor sente que eles precisam compensar Beck por todas as mentiras e convoca Anubis para se oferecer em troca de Anubis conceder passagem a Beck para o submundo. Anubis aceita, e Hathor beija Horus antes que ela seja levada embora, deixando sua pulseira para trás para que Beck possa se proteger contra os demônios. Beck chega ao submundo com segurança graças à pulseira e começa a procurar por Zaya na fila em frente ao portão onde os ricos podem pagar pela vida após a morte e os pobres são dissolvidos. Enquanto isso, Sete está tornando sua transformação de besta mais poderosa, adicionando o cérebro de Thoth, o coração de Osíris, o olho de Horus e as asas de Nefites à sua armadura mágica. Então, ele voa para a nave solar para se vingar de seu pai por tê-lo exilado no deserto. Ra explica que está errado e que nunca teve favoritos, tudo isso sempre foi um teste. Ele deu a Osíris a coroa e quando chegou a hora, ele sabia que tinha que dar aquele poder, então ele passou no teste. Sete recebeu o deserto como um teste de paciência porque Ra quer que seu filho assuma o controle do navio um dia. Isso enfurece Sete porque ele não quer ficar preso aqui, passando sua eternidade lutando contra um verme espacial, e ele começa a atacar seu pai. Ra retalia com seu raio solar que nenhum deus deve sobreviver, mas Sete tem o poder de vários deuses agora e consegue derrotar Ra antes de deixar Apophis vagar livremente. No submundo, Beck encontra Zaya e quer dar a ela o bracelete para que ela possa pagar sua taxa para a vida após a morte, mas eles são interrompidos pelo ataque de Apophis, que força Anubis a fechar os portões por enquanto. Zaya convence Beck a dar uma segunda chance a Horus, e Beck usa o bracelete para voltar ao Egito, juntando-se a Horus novamente. Uma carruagem enviada por Nefites leva a dupla de volta à cidade, onde Sete aparece com a lança de Ra e, de pé no topo do obelisco, comanda Apophis para atacar o Nilo, que é a fonte de toda a vida. Horus e Beck sequestram Urshul para fazer o arquiteto colocá-los dentro do obelisco. Enquanto Horus sobe subindo, Horus e Urshul pegam o elevador e acabam brigando. A luta deles derruba uma tocha e o elevador pega fogo, então Beck amarra sua corda na parede e pula antes que o elevador seja tomado pelo fogo, caindo ao levar Urshul com ele. No topo do obelisco, Horus encontra Sete e começa outra luta. Sete pensa que está ganhando, mas Horus é apenas a isca enquanto Beck aparece para um ataque furtivo. Colocando sua armadura, Sete ataca Beck, que remove o olho do capacete antes que Sete o empurre.
Beck joga o olho em Horus, mas o deus decide fazer a coisa certa e salvar Beck em vez do olho. Horus pede desculpas a Beck por tudo antes de finalmente se transformar em sua forma de besta novamente, porque são as boas ações e não a ganância que decidem seu valor. Depois de deixar Beck seguro no chão, Horus volta a lutar contra Sete dentro do obelisco, e ao bater nas paredes consegue fazer o prédio desmoronar e atingir Sete também. Assim que Sete atinge o solo, Horus o mata com a lança de Ra. Depois disso, Horus voa para o navio solar e devolve a Ra sua lança, que o cura instantaneamente com poder. Ra não perde tempo em lutar contra Apophis e enviá-lo de volta pelo caminho que veio, permitindo que Anubis abra os portões novamente. Horus retorna ao Egito e recebe seu outro olho de uma criança que o pegou do chão. Então, Horus verifica Beck, apenas para descobrir que o empurrão de Sete o feriu e o menino morre na frente dele. Oprimido pela dor, Horus leva o corpo de Beck ao seu templo para que ele possa ficar ao lado de Zaya. Nesse momento, Ra aparece e revive o jovem casal como agradecimento a Horus por ajudá-lo. Alguns dias depois, o Egito está cheio de vida novamente. Todas as pessoas foram libertadas e Horus é finalmente coroado rei oficialmente por Thoth. A primeira coisa que ele faz é corrigir as regras da vida após a morte. Boas ações decidiram se você passa ou não, não suas riquezas. Beck é nomeado conselheiro-chefe do rei e devolve a pulseira a Horus para que ele possa ir ao submundo e resgatar Hathor.